existem vários tipos, né, de aprendizado, tá? Em processamento de linguagem natural, a gente vem assim aplicando com mais frequência, digamos assim, né, o aprendizado supervisionado, né, o não supervisionado também, semi-supervisionado e o aprendizado por reforço, tá? Ele está entrando também, né, na linha. O aprendizado supervisionado é aquele que você fornece exemplos de textos, né, já rotulados com a saída. Então, vamos supor que você quisesse prever o sentimento de um texto, né, fazer análise de sentimento num tweet. Então, você já forneceria os exemplos da saída esperada. Então, eu digo, olha, hoje o dia está tão lindo, então esse tweet, eu já dizia, ó, esse tweet tem que ser positivo. E assim você forneceria vários exemplos para o seu algoritmo aprender. Então, o supervisionado, você fornece uma amostra, que a gente diz que é uma amostra de treinamento, para esse algoritmo de aprendizado de máquina aprender qual é o padrão que você quer identificar. Quando você tem rótulos discretos, ou seja, categorias, são atributos categóricos, por exemplo, a saída, no caso de análise de sentimentos, seria positivo, negativo e neutro. Então, você tem, são valores discretos, né, bem definidos, com categorias. Você tem uma tarefa de classificação. Quando você tem rótulos contínuos, valores contínuos, poderia ser, por exemplo, eu quero avaliar um filme numa escala numérica de 0 a 10. Você poderia estar identificando ali um range, né, de valores. Então, quanto mais próximo de 10, mais positivo. Quanto mais próximo de 0, menos positivo, né? Então, você pode, então, formalizar o seu problema dessa forma e aí a gente teria um problema de regressão, mas também supervisionado, fornecendo exemplos do que você deseja obter ao final. O aprendizado não supervisionado é aquele em que você não fornece a saída, né? Você fornece só os seus dados, os seus textos, no caso da sua entrada ser texto, né? Então, você fornece seus textos e você quer extrair ali alguma informação implícita nesses dados. Pode ser, por exemplo, grupos cujos textos têm alguma similaridade, tá? O aprendizado semi-supervisionado, ele mescla o aprendizado supervisionado e não supervisionado. Ou seja, você tem textos que não foram rotulados, tá? Instâncias do seu problema não rotulados, e você fornece também uma porção de amostras já rotuladas. O desejável é que você tenha poucas amostras rotuladas em detrimento de um conjunto maior não rotulado, tá? Essa abordagem semi-supervisionada. E a aprendizagem para o reforço é aquela que você fornece recompensas na sequência de ações. Então, você fornece entradas para o seu modelo, né, textos para o seu modelo aprender, e quando ele acerta acerta o padrão que é o esperado, você então dá uma recompensa. Quando ele erra, você pune esse algoritmo, tá? Então, bom, eu falei lá dos algoritmos supervisionados. Os supervisionados são aqueles que você fornece amostras, né, dos seus textos já rotulados para fazer o treinamento do seu modelo, tá? Então, a regressão é quando a saída do seu modelo são valores contínuos. Aqui eu dou um exemplo, né? No caso, você tem ali a entrada, o X são os seus textos, né? O Y são ali os valores que você quer prever. E aí o objetivo da regressão, então, é aprender uma função, ou seja, essa função, ela é o algoritmo de aprendizado, né? Ele vai te
ele vai aprender essa função para você, e aí, ao você entrar com uma nova instância X, essa função vai prever para você qual é a saída. Então, como se y for um valor real, a gente tem um problema de regressão. Aqui eu dou um exemplo, né? Supondo que a gente quisesse prever ali quantas estrelas, né, esses textos aí receberiam de 0 a 5, né? Então, a gente tem ali o texto e a gente gostaria de prever esse range de satisfação, digamos, do cliente. A classificação é quando a gente tem um valor de Y discreto, categórico, categorias, né? Um exemplo seria eu pegar textos, os meus e-mails, por exemplo, e criar um classificador de spams, né? Dizer, o texto é um spam ou não é um spam? Um problema binário, né? E aí, os X ali, né? O meu X seria os meus textos e o Y, né? A minha classe a ser predita.